Estou curtindo aqui o Sistema Negro com Easy Down, Ice Joke, Doc. Sou gangster. Pra quem não sabe o que é gangster, vem de gangster, tá, filho? Porque às vezes está acostumado com esse tipo de som, gangster rap, som pesado. E como é pesado, nós vamos falar hoje de duas idades, de duas divisões da pré-história: o Mesolítico e o Neolítico. Vou baixar aqui, vou dar uma parada aqui, né, mano? Porque senão você não vai escutar. Então é o seguinte, filhão. No vídeo passado eu falei do Paleolítico e esqueci uma coisa, que foi uma das coisas principais que surgiram, que foi o Homo sapiens, pô. Como é que eu esqueci isso? Foi que eu fui me lembrar disso. O Homo sapiens surgiu no período de 200 a 100 mil anos atrás e conviveu, se não me falha a memória, com o homem neandertal. Não se esqueçam no Paleolítico, hein? Não vai colocar Mesolítico nisso aí, meu irmão. E o Mesolítico e Neolítico? O Mesolítico é uma transição, né? Paleolítico, pedra antiga, pedra lascada. Mesolítico na metade. Neolítico, pedra nova, seria pedra polida. O Mesolítico vai de 10 mil anos antes de Cristo a mais ou menos 8 mil antes de Cristo, colocando assim de 12 a 10 mil anos mais ou menos. Foi o fim da última glaciação, tá, que nós tivemos no planeta. Nós estamos vivendo, para quem não sabe, um período interglacial. E é a partir daí que, teoricamente, segundo alguns cientistas, aparecem os desertos e as florestas temperadas. Aí você vai falar para mim assim: professor, o homem forma deserto? A resposta é não. Não, filho. Deserto é uma formação astronômica, tá? Se liga nessa parada aí. Quando você tem um processo de desertificação, eu aconselho você procurar no meu canal, que você vai achar. Vamos falar sobre o processo de desertificação ecológica e arenização, que são diferentes. Então é o seguinte, filhão. Nesse período, já do Mesolítico para o Neolítico, porque não tem uma data certa. Às vezes o pessoal fala assim: aconteceu isso em tal lugar, certinho data. Não dá para você precisar data. Mas já começa a domesticação dos animais. Então você que tem esse cachorro, esse gato malévolo aí, esse cachorro aí que só você fala que não morde, cara, foi nessa época que começaram já esses animais se aproximarem e serem domesticados por nós. O cavalo, né, o próprio gado, né, serviram de alimento e também serviram de proteção. A Super Interessante fez uma reportagem uma vez dizendo que quem domesticou o homem foi o cachorro, o lobo, né? O lobo espertamente foi chegando, foi se aconchegando, balançando o rabinho, você ficou todo felizinho ali. E aí ele está nas nossas casas hoje até gastando mais como um ser humano em algumas casas aí. Mas, então, a domesticação de animais, já no Mesolítico, no Neolítico, ao cultivo das plantas, as moradias começam, o homem começa a fazer a sua sedentarização, a sua fixação, tá? Há um pequeno desenvolvimento de tecnologia, a arte começa a fazer então a cerâmica, as figuras humanas e tal. Isso começa já no Neolítico pro Neolítico, do Mesolítico para o Neolítico. O Neolítico, segundo Darcy Ribeiro, é chamado de Revolução do Regadio, tá? Ele vai dar origem depois às grandes civilizações hidráulicas que surgiram dentro dos grandes vales de rios aí. O professor vai explicar: a civilização egípcia, a civilização chinesa, a civilização indiana, a civilização da Mesopotâmia. Tudo isso você vai ver em história com o seu professor, tá? E na realidade ali muita gente coloca a domesticação e a sedentarização já no Neolítico. Vai mudar alguma coisa? Não. São transições aqui. A cadeira está torta aqui, por isso que eu estou tentando me incomodar aqui. Bom, nessa época, havia uma cooperação entre as pessoas. Então, as terras e os rebanhos eram de todos, que pertencessem a determinados clãs, a determinadas tribos. Então, começou-se a formar o quê? Formar essas tribos de defesa. Então, quem tinha mais força, essa era uma realidade, eram os líderes. Então, você formava os verdadeiros clãs. Quando você escuta a história de Israel, e depois o seu professor de história vai passar sobre a história de Israel, as 12 tribos, os 12 clãs, eram isso. Então foram formados 12 povos com líderes ali, que depois se fortaleceram no reino, no caso de Israel, mas isso vai ser em outra situação. Começam a surgir os primeiros núcleos urbanos, e esses núcleos urbanos serão construídos, né, geralmente com madeira e pedras. Então, olha bem, morava-se numa caverna no Paleolítico e já começa a ter uma sedentarização e morar em casas que são feitas com determinada tecnologia. Os excedentes de produção, eles são trocados em outras tribos. Então há uma relação comercial desse processo todo.
a descoberta da roda, que é outra situação que nós temos que é fundamental, né? Se não me falha a memória, posso estar enganado. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, parece que as civilizações pré-colombianas não conheciam a roda como conheciam. Tecidos, você usa roupa hoje, filhão. Esse tecido aqui é sintético, né? Hoje, inclusive, se você mandar tirar petróleo de tudo, você fica peladão. Agora, o homem do Paleolítico, até antes, Paleolítico, já 4 milhões e meio de anos, ele era peludo, ele precisava de pelos. Você vê que a adaptação nossa foi perdendo pelo cada vez mais. O homem foi utilizando, além do tecido, né, o tecido feito ali, pode ter sido feito de peles de animais, não é? Então tem várias situações. O próprio algodão, o algodão é fundamental, né? Você tem que entender que também no Neolítico se cultivou muitos cereais, a base de alimentação ainda hoje do planeta. Você tem também a utilização de animais para carros de tração animal, tá? Carros de tração animal e o transporte marítimo. Lembrando a vocês uma coisa, o transporte marítimo surge antes do que o transporte terrestre. Provavelmente em alguma briga, em alguma situação, suponhamos, cai aí numa prova para você. Primeiro tipo de transporte? Foi a pé. Depois foi a embarcação. Alguém jogou um tronco, o cara se agarrou lá, opa, isso aqui serve como transporte. Depois fez uma piroga, falei piroga, filhão, que é uma embarcação, e aí depois começa o homem a navegar pelos rios. E começa o culto aos antepassados, coisa que muitas vezes não se tinha. Então você vê muitas vezes arqueólogos pesquisando ali pessoas que morreram. Então o culto aos antepassados começa aí. O culto à natureza, o culto à deusa da fertilidade. Então você entenda que para os antigos, os deuses eram as forças da natureza. Então eles faziam cultos ali. E aí começavam dando no começo vegetais. Aí se os vegetais eram bons, eles passam a dar animais. Se os animais são bons, eu passo a dar seres humanos. Se seres humanos são bons, eu vou começar a ter jovens que são as virgens vestais, que vão servir de sacrifício. Então nós tivemos isso, na própria Bíblia você vê essa questão do sacrifício, tá? E no fim a escravidão também começa a surgir, não é? A escravidão, a divisão em classes, né? Quem tem mais força, de repente, supera aquele que não tem, então começa a fazer, e não é igual guerra de hoje, que tem regras, eram guerras sem regras. Isso aí o seu professor de história vai se aprofundar bastante nisso. E no fim do Neolítico, você tem a utilização do cobre e depois do bronze, que é uma mistura de cobre com estanho. E isso aí vai trazer armas poderosas. Um dia nós falaremos aí sobre o poderoso, a maior máquina de guerra do planeta, que foi o Império Romano. E até que em 1200 anos antes de Cristo, a 3200 anos, um pouco depois do Neolítico, nós entramos na Idade do Ferro. Então, filhão, isso não é aula, isso é uma dica. Você pega o que seu professor falou, fica na moral aí e tal, curte um rap aí conosco aí, ó, Sistema Negro aí, Gangsta Rap, sou gangsta, tamo junto, fião, é nós que estamos e já é.